mais um ano finalizando. E nesse momento, o Tele Brasil Notícias apresenta a retrospectiva de todas as matérias aqui apresentadas, é lógico que selecionadas mês a mês e cada tema diferenciado para você. Vamos começar o nosso primeiro bloco. Retrospectiva 2020. E começando o primeiro bloco da retrospectiva 2020 do Tele Brasil Notícias, vamos trazer as matérias aqui apresentadas de injúria racial que aconteceu em dezembro do ano passado, também Janeiro Branco, a campanha do governo com o cuidado mental e mais ainda, a nova regulamentação das trocas de placas de automóveis que acontece no Brasil. E da campanha de fevereiro, que é a campanha do Fevereiro Roxo, tratando da doença de fibromialgia. Retrospectiva 2020. E injúria racial no ano passado. Veja nesta reportagem um dos acontecimentos. Luiz é taxista e foi vítima de um ataque racista por parte de uma mulher. A senhora está precisando de um táxi? Ela foi responder para mim, precisando eu estou mesmo. Só que eu não ando com negro, eu não gosto de negro. Foi onde eu falei para ela, você não pode falar isso não, isso é crime, isso é racismo. Aí ela foi e repetiu para mim, mas e daí? Eu sou racista mesmo, eu sou racista. Aí eu falei assim, olha, eu vou chamar a polícia para você. Quando eu peguei no telefone para ligar para o 190, ela foi e cuspiu em mim. A advogada Natália Burza Gomes foi presa. Nesse vídeo, na delegacia, ela cometeu a mesma injúria racial ao desacatar os policiais que faziam a ocorrência. 2 dias depois, Natália foi solta após pagar uma fiança de R$10 mil. Situações como esta têm chamado cada vez mais a atenção e ligam o alerta na luta contra o preconceito. De janeiro até novembro de 2019, foram mais de 290 casos de injúria racial e mais de 90 ocorrências de racismo só aqui em Minas. Retrospectiva 2020. Muita gente tem problemas de saúde mental. Então a campanha Janeiro Branco incentiva os cuidados com a saúde mental. É uma época, início de anos, né? É uma época que a pessoa começa a fazer seus planos e muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar, ela tem que lidar com frustrações, né? Aquela coisa que não aconteceu, né? De metas não cumpridas. Isso pode acontecer. Por isso, esse mês foi o escolhido para que justamente esta campanha de saúde mental aconteça. O objetivo do Janeiro Branco é chamar a atenção para os temas, que hoje é muito atual, como a questão de termos depressão e ansiedade, que é uma coisa natural, né? Eu até dei uma paradinha aqui, porque veja, depressão pode atingir qualquer um. Eu conheço gente que está muito bem empregada, de repente sofreu uma situação dentro da empresa, parou o mundo, se trancou em casa, não começou a falar com mais ninguém, então é o início da depressão. Corra ao médico. Mas vamos acompanhar as informações. Tem mais ou menos 7 anos que Caroline começou a ficar muito agitada e nervosa toda vez que lidava com a sensação de perda. E depois de muita resistência, ela procurou ajuda. Eu sabia que eu tinha problemas para tratar, que eu tinha questões para tratar, mas ainda tinha um certo receio. E eu comecei a perceber que eu precisava de uma ajuda profissional quando eu não consegui lidar com a morte da minha avó. O que me abriu bastante a mente foi ler mais sobre saúde, ler mais sobre psicologia, comecei a trabalhar com essa área de saúde, então comecei a perceber que, de fato, não era pagar alguém para escutar problema, era ter uma ajuda profissional
para conhecer mais sobre quem eu era e quem eu queria ser também, né? Isso que Caroline sentiu é bastante comum. São chamados gatilhos que, se não trabalhados, podem se transformar em doenças e afetar a saúde da mente. E tem a ver com a capacidade de reação das pessoas diante das pressões da vida. A gente sabe se eu estou um dia bem, se eu não estou no outro, né? Então, se eu percebo que esse não estar bem, ele começa a ser frequente, né? Ou então vem unido com outros sintomas, que a pessoa vê que é incômodo, já é um indicativo de que, olha, por que eu não posso olhar para isso já, né? Por que eu não posso ir à terapia e entender? Nesses casos, é normal tentar resolver por conta própria. Algumas ações podem ajudar. Pensamento positivo, planejar o dia, evitar o estresse, fazer exercícios, cuidar da alimentação, dormir bem, se divertir, além de dedicar tempo à família e aos amigos. Mas é importante saber a hora de buscar ajuda para evitar doenças como a depressão, que, segundo a OMS, afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo e 11 milhões aqui no Brasil. Além de hospitais privados, o tratamento também está disponível na rede pública. No ano passado, o governo investiu quase 100 milhões de reais na rede de cuidados com a saúde mental e ampliou para 2.600 o número de centros de atenção psicossocial, os CAPs, onde os pacientes recebem tratamento humanizado. Mas os usuários também podem procurar os postos e as unidades básicas de saúde, que são as principais portas de entrada para o SUS. Um transtorno, né, tem tratamento. E ao nosso redor tem vários meios que a gente pode alcançar isso, né? Então, rede pública, rede privada, tem escolas clínicas, né? Então, tem muitos lugares que oferecem esse serviço até de maneira gratuita, né? Que se mobilizam, tem grupos, né? Então, a gente precisa se respeitar, reconhecer que eu não estou bem e buscar essa ajuda, porque ela existe. Retrospectiva 2020. Desde que a adoção de um modelo comum de placas do Mercosul foi anunciado em 2014, a medida acabou adiada por 6 vezes. Agora, o prazo definitivo para que os carros zero comecem a sair das concessionárias com elas está muito próximo, 31 de janeiro. Ao longo das últimas décadas, as placas de carros e motos foram mudando para dificultar as fraudes, como clonagem de veículos, e também para aumentar a sequência de letras e números, porque a frota do país foi crescendo. Agora, com a nova placa do Mercosul, novas tecnologias também vão ser incorporadas, como o caso do QR Code, que aumenta a segurança sobre a origem do veículo. Uma placa ela muda significativamente, então ela sai da placa cinza para uma placa de fundo branco com os números em negro. Os números, na verdade, serão aqueles que deverão informar que categoria de veículo. Então, no caso da numeração em preto, é veículo particular. Se eu colocar a numeração em vermelho, ele é um veículo de categoria aluguel. E assim nós fomos, né, para cada tipo de uso. Depois eu tiro o uso da tarjeta, eu tiro o lacre, eu passo o lacre para ser o QR Code e a tarjeta passa a ser somente a bandeira do Brasil. Então, a gente tem uma placa única para todo o Brasil, num formato único, que passa a ser praticamente a adequação de todo o processo do Mercosul atualmente. A gente vai criar uma quantidade de combinações aí suficiente para os próximos 50, 60 anos de emplacamentos. Além disso, a gente tem um acordo que foi estabelecido com os países vizinhos, né, com a Argentina, com o Uruguai, né, com o Paraguai, para que a gente tenha uma uniformização, e isso vai ser melhor para a questão da segurança, para combater ilícitos transnacionais. Então, por isso que a placa está sendo alterada. Atualmente, 10 estados já adotaram o novo modelo de placa, mas os donos dos veículos não precisam trocar as atuais. As novas placas de identificação veicular serão obrigatórias nos carros novos e vão substituir as atuais quando houver necessidade natural de troca, em caso de perda, por exemplo. Retrospectiva 2020. Fibromialgia, que é uma doença que provoca fortes dores musculares, né? E também pode causar até mesmo a depressão. Vamos acompanhar então a campanha do Fevereiro Roxo.
Ana Fabiola adequou o tratamento de fibromialgia à sua rotina e continua trabalhando. A doença foi diagnosticada depois de 10 anos sentindo dores que começaram nos pés. Eu sentia muitas dores para caminhar, para subir e descer escada. E aí eu comecei em ortopedistas, fisiatras e ninguém descobriu o que tinha. E por último, depois de 9, 10 médicos, eles me encaminharam para um reumatologista. E aí, no final das contas, eles diagnosticaram como fibromialgia. Ela tem um filho de 4 anos, o Kevin. A dor que sente é muito forte e limita as escolhas dela. Num dia chuvoso, você vira para uma criança de 20 quilos e fala para ela: oi, filho, eu não vou conseguir te carregar no colo hoje por 300 metros do estacionamento até a porta da sua sala. Porque é difícil, para o corpo é pesado. A fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada e crônica. Ela é acompanhada de sintomas como sono não reparador e cansaço. Também pode haver distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, além de problemas de concentração e de memória. Na fibromialgia, a dor não vem de uma alteração física, é o sentimento de dor que é aumentado em todo o corpo. Os médicos já entenderam como a doença funciona, mas a causa dela ainda não foi determinada. Alguns pacientes desenvolvem a fibromialgia depois de uma dor localizada maltratada ou uma doença grave ou trauma físico. O tratamento inclui medicamentos para diminuir as dores, relaxantes musculares, além de sono e atividade física regulares. Então o paciente precisa olhar para esses 3 pilares: atividade física regular, um sono que seja adequado e o uso correto das medicações. Se eu faço 1 ou 2 desses pilares, o tratamento pode não ter o melhor desfecho. Retrospectiva 2020. Negócios e utilidades. O Palhão há mais de 56 anos de tradição para você, oferecendo o que há de melhor em artesanato, desde matéria-prima a produtos naturais. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho, onde nós vamos encerrar nossas atividades no dia 24/12 e voltaremos apenas no dia 4/1/2021. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo neste período de festas, através do Instagram, através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. Nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, que é a Chayane, que é a Carol, que é o Wallace, e também aos nossos clientes, que nos deram a preferência de nos escolher, de nos dar a oportunidade para que a gente pudesse colocar os nossos produtos em sua mesa. Feliz Ano Novo. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidades. Em nosso segundo bloco, estaremos apresentando a retrospectiva sobre a limpeza do lar e a utilização de produtos para esta limpeza neste período de pandemia. Também estaremos mostrando 3 professores que fizeram um diferencial diante da pandemia para instruir seus alunos. Além disso, estaremos mostrando as águas do Rio São Francisco que voltam a jorrar no Ceará, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, finalmente, hábitos alimentares. Retrospectiva 2020. Você, no seu lar, como dona de casa, ou você mesmo, meu amigo, faz a limpeza do seu lar? Agora, existe alguma forma correta de usarmos ali aquela água sanitária para realizarmos a limpeza de nosso lar? O Conselho Federal de Química lançou uma cartilha que mostra a forma correta de se usar a água sanitária para limpar a casa, e justamente nesta época de pandemia do novo coronavírus.
Então preste atenção. E olha, uma observação. É inclusive mostrado ali que quando a pessoa tem tapetes na sua casa, na entrada da casa, o conselho ele está orientando a deixar em cima deles um pano de chão molhado com a solução diluída de água sanitária, que você vai aprender aí na matéria. A proporção é de meio copo do produto para 2 litros de água. É claro, quando lavar o pano é preciso tomar os cuidados que são o seguinte, para não se contaminar, viu? Então observe bem, mas acompanhe as informações nesta matéria. O produto está sobrando nas prateleiras e é um dos mais baratos da seção de limpeza. Custa em média R$ 4,00. Mas para eliminar o coronavírus de verdade, tem que saber usar a água sanitária. Na hora de comprar, confirme se a concentração do cloroativo está entre 2% e 2,5%. A informação fica aqui atrás no rótulo e tem a ver com a eficácia do produto. E não adianta nada usar ele puro, como muita gente tem feito por aí. Na água sanitária pura, no pH que ela apresenta, que é de 11,5 a 13,5, você não tem a substância responsável pelo processo de desinfecção, que é o ácido hipocloroso, forma HClO. Para que esta substância responsável pelo processo de desinfecção apareça, nós precisamos diluir esta água sanitária, adicionar nela quantidades de água. E para isso que nós preparamos a solução diluída. Quando se adiciona água, se reduz o pH e nós temos a presença do ácido hipocloroso no meio. Segundo a cartilha do Conselho Federal de Química, o correto é usar 25 ml de água sanitária para cada litro de água pura. Pessoas estão preparando essa solução em baldes. E não é assim que se faz. Você tem que medir 25 ml, colocar em 1 litro de água em um frasco e guardar tampado. O balde é aberto, permite a penetração de luz e isso altera a qualidade da água sanitária. Outro erro fortíssimo que eu vi, estão colocando o pano dentro deste balde com a solução diluída, passa numa mesa e volta o pano para o balde. Você está trazendo a sujeira da mesa para dentro do balde e isso prejudica a sua solução e ela perde a potência de desinfecção e não mata o coronavírus. A solução pode ser usada em quase tudo, só evite passar na tela do celular. E se for limpar piso, sola de sapato ou banheiro, adicione 50 ml de água sanitária na mistura. Seguindo essas recomendações, o coronavírus é eliminado em até 20 segundos. Dessa forma, você não permite o coronavírus entre na sua residência. Retrospectiva 2020. Desde 2015, o professor de História, Francisco Celso, usa a música rap como ferramenta pedagógica. Consegui buscar uma abordagem que fosse mais próximo para a realidade dos meus alunos e alunas, né? A professora Doane Bertan buscou na tecnologia uma forma de fazer a diferença. Ela dá aula para alunos surdos em uma escola municipal de Campinas, interior de São Paulo, e criou um canal na internet chamado Sala 8, com conteúdo das disciplinas em Libras. A arte e a produção audiovisual também são usadas pela professora de língua portuguesa Lília Melo, em uma escola estadual de Belém, no Pará. A gente faz apresentação de teatro, faz apresentação, recitação de poesia, faz painel no meio da comunidade com grafite. Chegou a hora de o mundo nos ouvir. Retrospectiva 2020. As águas do São Francisco chegaram ao Ceará após 13 anos do início do projeto de transposição. Agricultura, irrigar terras, levar água para casa do cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme, né, que está chegando ao fim. Quando todas as estruturas e sistemas complementares estiverem em operação, cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte devem ser beneficiadas.
Retrospectiva 2020. Muito bem, agora no Tele Brasil Notícias vamos falar da alimentação, né? Você, na sua casa, come o quê, né? Porque, diante da pandemia, os hábitos alimentares dos brasileiros parece que deu uma mudada, mas algumas coisas permanecem como eram antes. Porque a pesquisa do IBGE mostra que os hábitos alimentares do brasileiro parece que mudaram. E a pergunta que se faz é, como anda a sua, a minha, a nossa alimentação? Será que a sua alimentação tem frutas? Parece que a maioria está pobre de frutas, né? Legumes e verduras, porque são itens que parece que não fazem parte da nossa alimentação, mas eles contribuem e têm sido consumidos menos, segundo o levantamento, inclusive, como falamos, do IBGE. Mas aquela famosa dupla, que faz parte do nosso PF, né? Isso de todo dia, continua fazendo sucesso na mesa de todos nós brasileiros. Vamos conferir. A dupla continua imbatível. O feijão e o arroz são os alimentos preferidos do brasileiro. E olha que houve redução de consumo nos últimos 10 anos. Que bom que o arroz e feijão eles continuam ali no prato das pessoas, porque é um prato típico e é um prato gostoso, é um prato econômico e eles têm carboidrato, têm fibras, têm proteínas de origem vegetal, que isso tudo faz muito bem para a saúde. O levantamento feito pelo IBGE mostra um dado que, segundo especialistas, é preocupante. Os adolescentes são os que menos comem frutas, verduras e legumes e os que mais comem salgadinhos, salsichas, pizzas, sanduíches, além de beber refrigerantes. Os adolescentes eles estão cada vez mais desenvolvendo problemas de saúde que até muito pouco tempo eram problemas de saúde relacionados aos adultos. A advogada Michele Rodrigues sabe bem o que é isso. Todo dia é uma batalha com a filha. É um trabalho contínuo, né, de tentar introduzir alguns alimentos mais saudáveis devagar, sem botar muita pressão também. Eu tento fazer dessa forma. Além do feijão com arroz, outra parceria continua fazendo sucesso. O tradicional cafezinho com o pão francês estão com frequência no cardápio dos brasileiros. Estão entre os mais consumidos. Já o uso do açúcar nos últimos 10 anos caiu, mas continua alto. O cafezinho, né? O café está sempre presente, também é um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, mas ainda consumimos pouca quantidade de frutas, legumes e verduras. Precisamos melhorar esse consumo. Retrospectiva 2020. Negócios e utilidades. O Palhão há mais de 56 anos de tradição para você, oferecendo o que há de melhor em artesanato, desde matéria-prima a produtos naturais. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho, onde nós vamos encerrar nossas atividades no dia 24/12 e voltaremos apenas no dia 4/1/2021. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo neste período de festas, né? Através do Instagram, né? Através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. Os nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, que é a Chayane, que é a Carol, que é o Wallace, né? E também aos nossos clientes, né? Que nos deram a preferência de nos escolher, de nos dar a oportunidade para que a gente pudesse colocar os nossos produtos em sua mesa. Feliz Ano Novo. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidades. Em nosso terceiro bloco da retrospectiva, estaremos mostrando o Nordeste e a atitude para com a pandemia, com o trabalho, inclusive de produção, daquelas redes que você costuma descansar em sua casa. Também estaremos mostrando que foi aprovada a lei de maus tratos aos animais. Vizinhos,
e os conflitos que estão acontecendo neste período de pandemia. Como resolvê-los? E finalmente, nesse terceiro bloco, 70 anos da televisão. Retrospectiva 2020. Agora vamos cumprimentar todos aí da região do Nordeste, o pessoal lá do Ceará também, né? Fortaleza, Pernambuco. Por quê? Vamos falar das indústrias cearense, que, aliás, estão tentando de todas as formas driblar a pandemia e, inclusive, estão voltando a exportar em função disso. As tradicionais redes produzidas no Ceará, aquela rede que você usa para descansar, né? Faz sucesso aqui no Brasil e também no exterior, por isso que estão exportando. França, Alemanha são um dos principais importadores. E justamente com a pandemia, aquela preocupação, né? As vendas acabam caindo, e caíram realmente. Mas a expectativa dos produtores é recuperar o prejuízo nesse segundo semestre. Mas vamos ter maiores detalhes na reportagem da TV Ceará. Observe. As máquinas a todo vapor produzem cerca de 5.000 redes todos os meses. Claro, como a maioria dos setores da indústria, esse também foi afetado pela pandemia. Imagina só, se 90% das redes são exportadas e o isolamento social fechou as fronteiras de vários países, você já viu, né? Muita demanda ficou acumulada. A retração foi de 21% no primeiro semestre. As cidades referência na produção de redes, como Eusébio e Jaguaruana, juntas exportaram o equivalente a quase $300 mil só no primeiro semestre de 2020. É quase metade do que foi vendido no mesmo período do ano passado. Surpreendentemente, o lado bom dessa história é que os pedidos que estavam colocados no primeiro semestre, esses pedidos eles não foram cancelados, eles foram mantidos. A França e a Alemanha são os países que mais compram o produto, que é um item quase indispensável para nós cearenses. Retrospectiva 2020. O nosso segundo assunto do Tele Brasil Notícias de hoje tem a ver com o Congresso, que aprovou o projeto que aumenta a pena para quem maltratar cães e gatos. Exatamente. O Congresso aprovou o projeto que vem justamente criar esse mecanismo em que a pessoa é penalizada muito mais do que o tradicional. Sim, maltratou cães e gatos, agora a lei vai começar a cobrar da pessoa. Para começar a valer, essa novidade simplesmente depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos observar. O projeto já tinha passado pela Câmara dos Deputados e ontem foi aprovado também em sessão remota no Senado Federal. Ele prevê o aumento da pena para quem maltratar, mutilar ou ferir cães e gatos. A pena passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda do animal. Atualmente, a pena é de 3 meses a 1 ano e multa. De acordo com o relator da matéria no Senado, Fabiano Contarato, somente no estado de São Paulo, de janeiro a julho desse ano, os casos de abusos contra animais subiram mais de 80%. Retrospectiva 2020. Muito bem, agora aqui no Tele Brasil Notícias, vamos falar do quê? De vizinhos, né? Saiba que conflitos entre vizinhos estão aumentando durante a pandemia. É verdade. A pandemia, inclusive, tem deixado ânimos exaltados e tudo isso tem levado os conflitos entre vizinhos que estão aumentando constantemente. Vamos aqui apresentar o caso de Minas Gerais, onde o crescimento foi nada menos do que 25%. Veja por que, nessa reportagem da Rede Minas, isso está acontecendo. Nas redes sociais, os conflitos de vizinhos viraram motivo de piadas, mas nem todos levam com humor. Angelita está distante do vizinho de cima por diferenças sonoras.
Me parece que ele nunca morou em apartamento. Ele mudou para cá agora, morava em casa. Então, tem que haver um controle do que fazer para não perturbar o outro. Cida está cumprindo o aviso prévio. Síndica profissional vai deixar o condomínio onde trabalha desde maio de 2018. Com a pandemia e o peso que o isolamento traz, precisou administrar muitos conflitos entre moradores. Nós vimos melhor para a empresa o desligamento do que insistirmos numa sequência de risco. O relato de Cida revela que a convivência em condomínios vive dias de turbulência, cheios de regras para utilizar espaços comuns. Como estes, os moradores estão cada vez mais distantes nesta pandemia. Cenário comprovado em pesquisa. Um levantamento do mercado imobiliário de Minas Gerais revela um aumento de 25% nas brigas entre vizinhos nesta quarentena. Os espaços comuns dos condomínios, como as áreas de lazer, as salas de ginástica, estão muitas vezes com formas restritas de uso, ou às vezes até impedidas do uso. Isso acaba trazendo mais e mais estresse para o usuário, para o morador. Então, ele acaba jogando todo esse estresse dentro do que está mais próximo. Retrospectiva 2020. Dos 70 anos da TV no Brasil. Exatamente nessa data de hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro. Só que no ano de 1950, um marco na história da comunicação do Brasil foi a inauguração da primeira estação de televisão da América Latina e a quarta do mundo, atrás somente dos Estados Unidos, Inglaterra e também da França. O jornalista e empresário paraibano Assis Chateaubriand importou equipamentos para essa transmissão inédita e adicionava mais uma empresa ao seu grupo de empresas que já existiam, os Diários Associados. A primeira emissora do país foi a TV Tupi, tradicional Rede Tupi de televisão. A cerimônia nesta data de hoje completa 70 anos. Exatamente. Teve muita força de vontade no seu início, lá em 1950, e aprendizado. Problemas técnicos de câmeras na hora H aconteceram. A bênção de um padre foi também algo presente. Poucos aparelhos disponíveis para a formação dos telespectadores naquele momento. E atrás, na própria TV Tupi, muito nervosismo tomou conta do estúdio da Tupi, que era ali no alto do Sumaré, zona oeste de São Paulo, onde ainda até hoje existe este prédio. Mas no fim de tudo, deu tudo certo e a TV finalmente foi inaugurada no Brasil. Sim, a TV Tupi. E ela começou a escrever a sua história e escreveu até os anos de 1980, onde houve ali o encerramento de suas atividades, mas na mesma época da inauguração surgiram outras emissoras e muitas ainda estão ativas até o dia de hoje. Mas um resumo da história da televisão nesses 70 anos, ela além de escrever a sua própria história até os nossos dias, ela apresenta muitos fatos, shows e tecnologia que são a oferta hoje presente no mercado televisivo. O Tele Brasil Notícias, através de sua TV de transmissão, veio tornar público o parabéns a esses 70 anos da televisão. Retrospectiva 2020. Negócios e utilidades.
O Palhão há mais de 56 anos de tradição para você, oferecendo o que há de melhor em artesanato, desde matéria-prima a produtos naturais. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho onde nós vamos encerrar nossas atividades no dia 24/12 e voltaremos apenas no dia 4/1/2021. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo neste período de festas, né? Através do Instagram, né? Através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. Nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, que é a Chayane, que é a Carol, que é o Wallace, né? E também a nossos clientes, né? Que nos deram a preferência de nos escolher, de nos dar a oportunidade para que a gente pudesse colocar os nossos produtos em sua mesa. Feliz Ano Novo. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidades. E o nosso último bloco da retrospectiva 2020 do Tele Brasil Notícias está mostrando e vai mostrar a você agora a questão de criatividade para as aulas durante este período de pandemia por parte dos professores. E não poderíamos deixar de fora o nosso quadro jurídico. Vamos acompanhar a informação bastante importante apresentada durante o ano de 2020. O nosso quadro Polícia em Ação, mostrando também as tragédias de Santa Catarina e mais também as tragédias que aconteceram em Santos durante o período de chuvas. E o nosso quadro de esporte não poderia faltar em nossa retrospectiva 2020, onde você vai ver aquele caso da jogadora que consertou ali o seu joelho e voltou a jogar normalmente. Retrospectiva 2020. Família usa criatividade para ajudar o filho nas aulas online, né? Aqui nos grandes centros nós temos facilidade de internet. E quem está na fazenda, no sítio, ou mesmo em outros estados, onde a tecnologia da internet não tem grande alcance e o custo, muitas vezes, de uma assinatura de uma linha, ou mesmo um chip que permita a transmissão da internet, fica caro. E justamente em várias cidades e escolas que continuam fechadas, os estudantes acompanham as aulas de sua casa. Mas de que forma? Muita gente ainda busca soluções para a falta de internet na sua região, como falamos. Mas com criatividade, veja o que uma família fez. Uma família de agricultores que superou esse obstáculo. Essa é a história do Alan Somavila. Justamente, ele tem 11 anos. Ele é da cidade de Estrela Velha, município da região central do estado gaúcho. E a reportagem, inclusive, vem da TVE do Rio Grande do Sul, mostrando o que esta família fez para que o filho não perdesse a oportunidade de estudar e nem o seu ano escolar. Vamos acompanhar. Quando eu crescer, eu quero ser advogado para ajudar as pessoas e ajudar as pessoas que são acusadas injustamente. O Alan tem grandes sonhos pela frente e sabe que para chegar lá precisa estudar. Olha só a solução encontrada para ele não perder nenhuma aula online. Seus pais construíram uma barraca na lavoura de soja, no interior de Estrela Velha, onde o sinal de internet é melhor. Nós compramos o telefone para ter acesso à internet, mas como o sinal lá em casa não pegava bem, eu tive a ideia de fazer a barraca aqui perto da lavoura. O Alan cursa o 6º ano nesta escola da rede estadual no distrito de Itaúba. Segundo a diretora, os alunos têm recebido material impresso, mas precisam da internet para acompanhar explicações dos professores. Temos alunos que precisam pedir sinal de internet emprestado a vizinhos, subir em morros,
subir em árvores para que possam ter sinal. Apesar das dificuldades, o apoio da família e a criatividade são estímulos para manter os estudos. Quando tá chovendo ou tá frio, dá uma preguiça, mas eu faço esforço de vir aqui para estudar. Retrospectiva 2020. No momento jurídico de hoje, vamos falar da notificação prévia, que é obrigatória para que haja a validade de uma ação de despejo imotivada. Exatamente, apesar de não haver previsão legal expressa, a notificação prévia ao locatário sobre o encerramento do contrato de locação por denúncia vazia ou imotivada é elemento obrigatório para a validade de posterior ação de despejo. A única exceção, a necessidade desta notificação, inclusive premonitória, é o ajuizamento da ação de despejo nos 30 dias subsequentes ao término do prazo do contrato de locação do imóvel. Nós vamos ver com maiores detalhes como isso funciona. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a notificação prévia é obrigatória para a validade da ação de despejo sem justificativa. De acordo com a terceira turma do STJ, apesar de não haver previsão legal expressa, a notificação prévia ao locatário do imóvel sobre o fim do contrato de locação por denúncia sem motivo é fator obrigatório para a validade da ação de despejo. A única exceção é o ajuizamento da ação de despejo 30 dias depois do término do prazo do contrato de locação. Com esse entendimento, os ministros mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que extinguiu uma ação de despejo. No processo, a proprietária afirmou que não tinha mais interesse no aluguel e, como o locatário não queria desocupar o imóvel, ela pedia que ele fosse condenado a sair. O juiz decretou a rescisão do contrato e deu 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel, mas o Tribunal de Justiça Mineiro extinguiu a ação por falta de notificação do locatário. Em recurso ao STJ, a locadora alegou que a notificação prévia seria substituída pela citação do réu na ação judicial. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a jurisprudência do STJ sobre essa questão já aponta, ainda que de forma indireta, para o caráter indispensável da notificação premonitória ao locatário. Ainda de acordo com a ministra, a moderna doutrina do direito civil tem considerado a existência de um princípio do aviso prévio a uma sanção baseado na boa-fé objetiva, no contraditório e na ideia de vedação da surpresa. A terceira turma seguiu o voto da relatora e negou o recurso da proprietária do imóvel. Retrospectiva 2020. Segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos 49 municípios foram atingidos. Retrospectiva 2020. Brasil Notícias. A nossa segunda manchete de hoje tem a ver aí com um total de 29 mortos em decorrência das chuvas na Baixada Santista. Segundo o balanço divulgado no início desta quinta-feira pela Defesa Civil de São Paulo, havia mais de 48 pessoas desaparecidas. Enquanto nós estamos gravando aqui, a gente tem outras informações, porém é uma situação bastante grave, com várias pessoas desabrigadas. Mas acompanhe as informações com mais detalhes na matéria que iremos colocar na sequência. Foi uma noite de pânico e de resgates dramáticos na Baixada Santista.
2 bombeiros que procuravam vítimas entre os escombros de um deslizamento no Guarujá morreram. Eles foram atingidos por um segundo desmoronamento de terras. É lá que se concentra o maior número de mortos. O prefeito decretou estado de emergência. Ainda há desaparecidos e cerca de 200 pessoas ficaram desabrigadas. Bombeiros e a comunidade atuaram nas buscas. Em Santos, no meio da lama, os moradores tentaram tirar do caminho das casas o que descia pela encosta. Desabou tudo aqui no morro, perto da minha casa. A gente não consegue descer não. Tem um cara lá dentro e a gente não conseguiu tirar ele não. Minha casa está enchendo de barro. Para descer agora não dá para descer e nem subir. As pessoas ficaram encurraladas em vários pontos da Baixada Santista. A situação foi pior nos morros. Em Santos, 2 moças voltavam para casa quando depararam com o barranco. A gente está subindo o Morro São Bento agora, onde fica a minha casa. E ali, ó, acabou de cair um barranco. A gente não vai conseguir passar aqui, não passa nenhum ônibus, carro nem nada, tipo, é impossível. Meu, que situação, sério, olha isso. Nesta casa, em Santos, os moradores retiravam a água que entrou na residência. Os eletrodomésticos já são suspensos e há pequenas muretas entre os cômodos, mas não foi suficiente para barrar a água. Neste outro vídeo, uma idosa foi vista no meio do alagamento. Olha a senhorinha, olha a senhorinha. Os morros da cidade estão em estado de atenção para deslizamentos. Este ônibus foi tomado pela enxurrada. Os passageiros tiveram que subir nos bancos. A prefeitura decretou estado de emergência. Esta universidade também foi invadida pela água da chuva. As aulas foram suspensas em grande parte das universidades e escolas públicas da região. E o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, teve água infiltrada pelo teto. A cidade de São Vicente está em estado de calamidade pública. Também houve deslizamentos e a prefeitura recolhe doações para os desabrigados. O tráfego de carros foi interrompido em avenidas e estradas da Baixada Santista. Hoje, o governador João Dória sobrevoou os morros onde houve deslizamentos e desmoronamentos. Polícia em ação. Retrospectiva 2020. Brasil no Esporte. Está começando a partir de agora, aqui na TV Sinec e no Tele Brasil Notícias. Tele Brasil Notícias no Esporte, no ar aí para você, com algumas notícias que não falam diretamente dos campeonatos, mas falam dos acontecimentos no futebol internacional e também nacional. Começamos aí no esporte com um atleta que deslocou o joelho e consertou o joelho com tapas e foi jogar até o final da partida. Isso mesmo, acredite se quiser. Uma jogadora de futebol chocou pela forma como reagiu ao ter aí um dos joelhos deslocados numa partida da Liga Feminina da Escócia. E as imagens que você está vendo aí enquanto eu estou falando, fortes, viralizaram inclusive na internet. Depois de uma dividida, a capitã do Saint-Maurienne e Jenny O'Toole caiu e se machucou. E veja só, sem esconder a dor, no entanto, ela demonstrou frieza diante da lesão que havia sofrido. Ela consertou o joelho dando tapas, isso mesmo, pegou ali o joelho, ó, pá, pá, pá. E olha só, e socos na perna, e inclusive voltou ao lugar ali, o problema que ela teve no joelho, e voltou a jogar até o final da partida. Confira esse acontecimento. Retrospectiva 2020.
negócios e utilidades. O Palhão há mais de 56 anos de tradição para você, oferecendo o que há de melhor em artesanato, desde matéria-prima a produtos naturais. Neste final de ano também, nós temos uma previsão de trabalho, onde nós vamos encerrar nossas atividades no dia 24/12 e voltaremos apenas no dia 4/1/2021. As nossas redes sociais continuam ativas, mesmo neste período de festas, né? Através do Instagram, né? Através do nosso site, o palhão.com.br, e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 56 e 58. Estamos atendendo a todos aqueles que nos procuraram. Nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, que é a Chayane, que é a Carol, que é o Wallace, né? E também a nossos clientes, né? Que nos deram a preferência de nos escolher, de nos dar a oportunidade para que a gente pudesse colocar os nossos produtos em sua mesa. Feliz Ano Novo. O Palhão, Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Negócios e utilidades. Essas foram algumas das matérias que selecionamos para você, apresentando a nossa retrospectiva de 2020 do Tele Brasil Notícias. Você viu que tem imagens que nós estávamos em outra emissora. A partir do momento que começamos a produzir, dentro da nossa produção, o nosso próprio telejornal. Mas, acima de tudo, só podemos desejar a você um feliz 2021 e continue assistindo o Tele Brasil Notícias todas as terças e também às sextas-feiras, onde apresentamos o nosso telejornal. Feliz 2021! Retrospectiva 2020.